Você com certeza conhece alguém que é um excelente profissional, que manja tudo da própria área, é extremamente competente, faz tudo que precisa fazer do jeito certo, mas quando vai cuidar das próprias contas, parece que a coisa não dá boa, né? A conta não fecha. Apesar de ter todas essas ferramentas profissionais que a pessoa precisa, ser extremamente responsável, competente, qualificado, quando o assunto é dinheiro, parece que tem alguma coisa errada, parece que a pessoa não consegue se controlar e não consegue gerir as próprias contas. E talvez essa pessoa seja inclusive você. E eu acho isso um paradoxo particularmente interessante. Tipo, eu tenho uma colega de trabalho que ela tá na fase dos perfumes árabes, né? Que toda semana ela tá com um perfume diferente e ela compra um perfume por semana. Cara, onde que cabe? Onde que fica tanto perfume assim? Tipo, pelas minhas contas, ela começou a fazer isso desde o começo do ano, já deve ter uns 30 perfumes na casa dela. Curioso é que essa professora dá aula exatamente de gestão de recursos financeiros, ou seja, ela fala sobre você usar bem o teu dinheiro, mas, em contrapartida, ela tá sempre se endividando para comprar perfume. Então, cara, o que que tá acontecendo, né? Por que que pessoas inteligentes, pessoas que estudam, têm um bom repertório, são excelentes profissionais, tomam decisões financeiras tão ruins? Já parou para pensar sobre isso? Vamos conversar um pouquinho sobre gestão de recursos financeiros e como a gente toma as decisões sobre o nosso dinheiro? Um ponto que a maioria das pessoas ignora sobre quando a gente fala de dinheiro é que as nossas decisões financeiras não são racionais. Ou seja, na prática, meio que a gente não pensa muito para gastar. A gente vai muito no impulso e você provavelmente já passou por isso. Algum momento que você estava muito estressado, muito irritado, ou teve um dia muito cansativo no trabalho, estava com aquela compra no carrinho da Shopee, daí você só entrou lá e falou, ah, por que não? Né? De certa forma, a gente tenta compensar as nossas emoções com gastos. No geral, quando a gente fala sobre dinheiro, a gente acha que a discussão vai ser puramente racional, porque afinal de contas a gente está falando sobre números, sobre receita, sobre faturamento. Mas a maior parte das decisões que nós tomamos quando a gente vai falar sobre dinheiro não são racionais, elas são emocionais. Então, o teu estado de humor, o fato de você ter dormido bem ou não, o fato de você estar irritado ou não, vai impactar a forma como você consome. E a forma como você consome vai dizer a forma como você gasta. Afinal de contas, vivemos em uma sociedade baseada em consumo. A questão é que, mesmo que você tenha uma competência profissional, você seja uma pessoa muito inteligente, isso não impede que você tome decisões ruins com o teu dinheiro, porque essas decisões elas não vão ser racionais. E é exatamente aí que entra o ponto em que as emoções afetam diretamente as tuas contas. Na prática, a gente ouve falar muito sobre educação financeira. Você tem que aprender a fazer aquelas planilhas bonitinhas, deixar tudo ajeitado para ter controle dos teus gastos. Mas, uma coisa que a maioria das pessoas ignora é que uma boa planilha de gestão financeira não vai salvar as tuas contas se você não tiver equilíbrio emocional ou estabilidade suficiente para você conseguir lidar com as suas emoções sem descontar elas em gastar. A gente vive em uma sociedade que é bastante ansiogênica. Então, redes sociais, a velocidade com que a gente consome conteúdo hoje, os padrões de trabalho, cansaço, desgaste cotidiano, que são parte da vida adulta, tudo isso contribui para que a gente tenha um nível de estresse, digamos assim, um pouco mais acumulado. E estresse diminui muito a forma e a qualidade como nós tomamos as nossas decisões. E os processos de compra acabaram se tornando mais rápidos e mais eficientes. Então, você abrir o teu carrinho da Amazon ou da Shopee e colocar alguns produtos lá e fazer o pagamento é relativamente fácil. Você não consome muito tempo. Isso, de certa forma, alivia um pouco desse estresse, porque afinal de contas a gente tem a percepção de que nós estamos nos recompensando por comprar alguma coisa. E é aí que está a armadilha. Porque na prática a gente está fazendo uma compra emocional, não uma compra racional. Então o nosso recurso está sendo consumido basicamente por causa da nossa dificuldade de lidar com as nossas emoções. Faz sentido? Não faz. Por quê? Porque a gente toma decisões emocionais, não decisões racionais. E isso é uma grande armadilha para pessoas inteligentes. Por quê? Porque se você é um pouco mais inteligente, você costuma criar narrativas mais interessantes para justificar essa compra. Estudos mais recentes de psicologia comportamental indicam que a gente toma uma decisão antes de pensar no porquê dela. Ou seja, as nossas decisões são basicamente irracionais. Depois que a gente escolhe alguma coisa, nós criamos uma narrativa para justificar essa escolha. É meio que primeiro eu decido que eu quero comprar um doce, depois eu vou inventar o porquê que eu quero esse doce. E é exatamente dentro desse contexto que a gente começa a entender por que as tuas emoções afetam as tuas finanças. Na prática, se você não tem um bom controle ou estabilidade emocional, você acaba deixando essas emoções vazarem para outras áreas da tua vida. E uma coisa que acontece com muita gente é desequilíbrio com comida. Então, sempre que você tá triste, você vai lá e come uma fatia de bolo. E isso também pode acontecer com dinheiro, com gastos. Porque vivendo em uma sociedade baseada em consumo, o teu bem-estar pode estar associado a consumir. Então, se você está se sentindo mal, uma forma de você compensar esse se sentir mal é consumindo, gastando ou comprando alguma coisa. Essa sensação de bem-estar que a gente tem durante a compra é o que vai fazer com que você consiga justificar para o teu cérebro porque você está tomando aquelas decisões. Só que, se não são decisões bem pensadas, se são decisões emocionais e não são racionalizadas, será que a gente deveria estar fazendo elas?
E assim, esse baixo controle emocional que a gente tem acaba virando uma armadilha, porque ao mesmo tempo em que eu estou gastando para me sentir bem, eu estou me endividando, talvez gastando um dinheiro que eu não deveria gastar, e com isso eu vou ficar mal, porque afinal de contas ninguém gosta de ter dívida, e isso acaba se retroalimentando. Quanto pior você fica, quanto mais ansioso você fica, maior tua tendência a gastar. E nesse caso, não importa o quão inteligente você é. Por quê? Porque não são decisões racionais, são decisões puramente emocionais. Só que elas estão definindo como você vai viver financeiramente. Quando você pega a maior parte das discussões sobre educação financeira, inteligência financeira ou como você usar os seus recursos, no geral, todo mundo vai focar muito na discussão da parte do método, da parte cálculo, planilha, você fazer aquele planner impecável para você conseguir controlar os teus custos e os teus gastos e você colocar isso em prática. Só que a gente esquece do componente fundamental do dinheiro, que é a parte emocional. Se as tuas emoções estão desbalanceadas, não vai adiantar você ter uma planilha incrível. Aquele aplicativo de gestão financeira que você paga todo mês para conseguir organizar suas contas não vai ser o suficiente. Você ser uma pessoa inteligente ou um profissional competente, muito capacitado, não diminui o peso que as suas emoções têm nas suas contas. Então, desenvolver inteligência emocional e aprender a lidar com as próprias emoções, cansaço, estresse e frustrações, fazem parte do teu processo de amadurecimento financeiro, porque são essas emoções negativas que a gente não tem domínio que fazem com que a gente acabe descalibrando as nossas contas. Então, se você quer melhorar financeiramente, será que talvez não seria interessante você começar a dar uma olhada com um pouco mais de atenção para as suas emoções? Será que, ao invés de você só tentar diminuir os seus gastos, não seria mais construtivo se você tentasse entender o porquê que você gasta tanto? Aquele lanche que você gosta de pedir 3, 4 vezes por semana não é necessário, né? Mas, por que você está pedindo esse lanche? Né? Por que você fica tão estressado ou cansado ao ponto de você não querer cozinhar e o iFood acaba virando a opção mais simples? Então são essas questões que a gente foge, esse aspecto emocional e não material, essa coisa que a gente não consegue colocar em planilha, é o que vai ditar a nossa vida financeira. E não tem como fugir delas. Então, se eu puder te dar um conselho para você poder lidar melhor com as suas finanças entenda o aspecto emocional que está por trás delas. Entenda o que faz você gastar. O gasto em si é só a ponta do iceberg, você tem que saber o que está por trás dele. E a partir do momento que você tem essa consciência, a partir do momento que você evolui e ganha mais inteligência emocional, controlar as contas vai ser mais fácil. Então você não vai ter tanta dificuldade de fazer isso. Por quê? Porque as suas emoções saíram do jogo. E agora sim, quando você tem um bom domínio das suas emoções, você vai começar a tomar decisões mais racionais. Aí sim você tem mudança de chave. Porque a inteligência financeira, ela não existe sem inteligência emocional. Então você vai precisar de uma se você quiser outra. Mas e aí, você costuma se compensar quando você tá meio triste, meio pra baixo, comprando alguma coisa pra você? Pode ser um doce, um livro, um perfume árabe, né? Porque aparentemente tá todo mundo querendo comprar perfume árabe, eu não sei de onde que surgiu essa moda. Mas me diz aí nos comentários, quero te conhecer um pouquinho melhor. Então, obrigado por me acompanhar até aqui e nos vemos no próximo vídeo.